Fala galera, boa noite. Vou começar essa aula aqui que nós vamos falar sobre a racionalização, fatoração, vou colocar só os principais e os produtos notáveis também os principais, tá? Para não estender muito a aula. E também são os mais usuais, tá? Então vamos lá, ó. O que é racionalização? As frações, assim como, por exemplo, tem fração que você consegue reduzir ela, né? Simplificar. O que tem que fazer? Tem que simplificar. As frações que aparecerem no denominador a raiz quadrada, raiz cúbica, alguma raiz, a gente vai ter que racionalizar para tirar essa raiz lá de baixo, tá? E o que é necessário saber para que a gente consiga tirar essa raiz lá de baixo? Ó, uma raiz quadrada, quando ela é multiplicada por ela mesma, resulta no próprio valor. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Se você tem, por exemplo, a raiz de 5. Se eu quero fazer essa raiz de 5 sair daqui, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por raiz de 5 mesmo. Por quê? Se eu tenho uma raiz vezes uma mesma raiz, isso aqui não é raiz de 25, e raiz de 25 é 5. Então, se eu tivesse uma raiz de 7 vezes a raiz de 7, aqui é só eu colocar automaticamente 7. Não preciso nem calcular quanto vai dar, porque eu sei que a raiz vai dar o próprio número. Beleza? Então, isso aqui tem que saber. E tem que saber esse produto notável, que vai estar mais para frente também, eu vou comentar dele. Quando você tem a multiplicação de um a mais b vezes um a menos b, isso aqui é quadrado do primeiro termo, que é o a, menos o quadrado do segundo. Um exemplo, os exemplos eu coloco depois na hora que eu chegar em produto notável, tá? Que vai estar lá mais para frente. Mas vocês têm que saber isso daqui. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui, vai, ó, se fosse raiz de 2 mais 3, eu tenho que multiplicar por quem para sair da raiz? Se eu já estou com a parte onde tenho mais, ó, essa aqui é onde tenho mais. Então eu tenho que multiplicar agora pela parte negativa. Raiz de 2 menos 3. Por que isso? Porque agora é o quadrado do primeiro, o quadrado do primeiro termo, né? Então é raiz de 2 ao quadrado, menos, sempre menos, o quadrado do segundo, 3 ao quadrado. E o número ao quadrado, quando a raiz é quadrada, é só cortar, né? Vai dar 2 menos 9. E 2 menos 9 menos 7. Pronto, saiu a raiz daqui, que era essa a nossa ideia. Beleza? Então vamos para os exemplos. Se eu tenho 5 sobre raiz de 2, eu não posso simplesmente fazer assim, eu vou multiplicar por raiz de 2 aqui embaixo e falar que o resultado meu vai ser 5 sobre 2. Vai estar errado a minha fração, eu estou mudando o valor dela. Então, se eu multipliquei embaixo por raiz de 2, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima. Porque agora é como se eu estivesse fazendo sobre 1, né? Raiz de 2 sobre raiz de 2 não é 1. É como se estivesse multiplicando isso daqui vezes 1, que vai dar ele mesmo. Então, com isso, eu não altero o valor da minha fração. Então, quanto que é 5 vezes raiz de 2? 5 raiz de 2. E quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 2? 2. Pronto, o primeiro eu terminei. Racionalizei. Eu tirei a raiz que estava lá embaixo. Olha nessa próxima, tem a raiz de 3 aqui. Como está multiplicando, eu não preciso fazer a conta por 2 raiz de 3. Eu não preciso colocar o 2, porque ele está ali fora, né, multiplicando. Então, para eu tirar essa raiz de baixo, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar pela raiz de 3. E se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Isso vai dar 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. E agora, esse 3 com esse 3 eu consigo cortar, né? Então, isso deu raiz de 3 sobre 2. Beleza? Vamos para a próxima. Esse aqui tem uma soma. Então, se tem uma soma, eu não posso simplesmente multiplicar por raiz de 2. Ó, vou fazer aqui no cantinho de cima, tá? Só para vocês verem, se eu multiplicar só por raiz de 2, o que vai acontecer? Que é uma coisa que às vezes vocês podem perguntar, ué, não é só multiplicar por raiz de 2? Mas não é, porque não é. Tá aqui, ó. Se eu multiplicar por raiz de 2, vamos supor que eu estou tendo vezes a raiz de 2. A parte de cima, 2 vezes raiz de 2,
2 raiz de 2. E a parte de baixo? Raiz de 2 vezes 3, eu tenho que distribuir, né? É esse vezes esse e esse vezes esse. Raiz de 2 vezes 3 vai dar 3 raiz de 2. Mais raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. A raiz está aqui embaixo ainda. Pode cortar? Não pode cortar porque tem uma soma aqui, tá? Sempre que tiver soma ou subtração, eu não posso simplificar. Só se fosse vezes, né? Poderia. Então aqui não posso simplificar. A raiz continua aqui embaixo e não resolveu o nosso problema. Portanto, não é só multiplicar por raiz de 2. O que eu tenho que fazer então? Multiplicar pelo, a gente chama isso de conjugado, tá? Quando eu tenho mais, eu tenho que multiplicar agora pelo menos. Se fosse menos, eu vou ter que multiplicar pela soma daí, pelo mais. Então, quem que é o conjugado de baixo? É só eu inverter o sinal. 3 menos o raiz de 2. Só que se eu fiz isso embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Sempre o de baixo que manda, tá? Que vai colocar lá em cima. Ó, agora eu vou distribuir. 2 vezes o 3, 6. 2 vezes menos raiz de 2, menos 2 raiz de 2. Sobre, e agora aqui é só aplicar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como eu falei, né? É só aplicar o produto notável, que é o necessário para que a gente resolva isso. A parte de cima não tem o que eu mexer, vai ficar dessa forma mesmo. E a parte de baixo vai dar 9 menos raiz de 2 ao quadrado, é só cortar o quadrado com a raiz. 9 menos, esse 2 ficou feio, né? 9 menos 2, isso aqui vai dar 6 menos 2 raiz de 2 sobre 7. E acabou, porque a ideia nossa é tirar a raiz daqui de baixo e eu consegui tirar. Beleza? Lembrando que aqui eu não posso juntar, não posso falar que isso aqui é 4 raiz de 2, porque eu só posso fazer a operação se aqui também tivesse um raiz de 2. A gente viu isso na aula passada, né? Só posso fazer a conta quando todas elas possuem a mesma raiz. Aí eu posso juntar. Beleza? Então a parte de racionalização é isso, gente. O que nós vamos ver em fatoração agora? Nós vamos ver fator comum em evidência. Esse aqui é muito visto. Esse aqui é mais ou menos visto. E esse aqui também vai ser um tanto bom visto. Mas esse aqui é o principal, tá? Que é o primeiro. Então nós vamos ver fator comum em evidência, trinômio quadrado perfeito e a diferença entre dois quadrados. Então vamos lá. O que é o fator comum em evidência? Você vai olhar a expressão e você vai tentar reparar nela. Sempre você vai fazer essa pergunta, porque dada a expressão você não sabe identificar qual que é qual. Que nem, como que eu vou saber se é o fator comum em evidência, ou se é o trinômio quadrado perfeito, ou se é a diferença entre dois quadrados. Então você sempre pergunta assim, tem algum termo que está em comum nesses dois? Por exemplo, tem algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Tem. O número 3 divide tanto 3 quanto 6. Então o 3 é um fator que está em comum nos dois, porque ele divide os dois ao mesmo tempo. Então ele vai ficar em evidência. O que é ficar em evidência? Ficar em destaque. Então ele é o destaque nosso. Fica aqui fora. Dentro do parênteses vai entrar quem? Você vai ter que pensar assim, 3 vezes o que volta em 3x ao quadrado? 3 vezes o x quadrado, né? 3 vezes x quadrado dá 3x quadrado. Mais 3 vezes quem que vai dar 6? 3 vezes 2. Pronto, fatorei. Por que é fatoração? Porque é transformar em fatores. Se você tem um número assim, 2 vezes 5 é igual a 10. Esse cara é um fator, esse cara também é um fator. Por quê? Porque eles são os números que estão multiplicando, eles são chamados de fatores. Então a fatoração é transformar essa soma em uma multiplicação. Aqui, esse cara multiplica esse cara. Esse é um fator e esse todo aqui é o outro fator. Vamos para o exemplo B. Quem que está em comum aqui? O 2 e o 3 não tem ninguém que divide os dois ao mesmo tempo. Mas eu tenho x ao quadrado aqui e x ao cubo aqui. Ou seja, eu tenho x nos dois. Qual x que eu vou pegar?
Eu pego sempre o que tem menor expoente, tá? Se tivesse um x a 15 e um x a 11, eu vou pegar o x a 11. Nesse caso nosso, o x ao quadrado é do menor expoente. Ele está em evidência porque ele é o único em comum aí. X ao quadrado vezes quem que volta em 2x ao quadrado? Vezes 2, né? X ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado. Mais x ao quadrado vezes quem que dá 3x ao cubo? Já sei que é 3. E x ao quadrado vezes quem dá x ao cubo? Lembra da propriedade? Se você tem x ao quadrado vezes x a quem eu não conheço, vou colocar a interrogação aqui. Isso tem que dar x ao cubo. Mas qual a propriedade? Você mantém a base, quando é multiplicação, mantém a base e soma os expoentes. Então 2 mais quanto vai dar 3? 2 mais 1, né? Então aqui é x elevado a 1, que eu não preciso nem pôr. Se eu fizer a multiplicação, tem que voltar nisso, tá? Essa é a prova real. Ó. X ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado. X ao quadrado vezes 3x, 3x ao cubo, que está aqui. Beleza? Vamos para o próximo. A pergunta que tem que fazer, né? Que você vê 3 termos aqui. Será que tem algum termo que está em comum em todos? Tem, né? O 2 está em comum em todos. Todos dá para dividir por 2. Então, ele é o fator comum em evidência. Se aqui tivesse um x ao cubo, galera, também poderia, por exemplo, o 2 está em evidência e o x também estaria em evidência. Então, é 2x. Ó, aqui 2 vezes quem que volta em 4? 2 vezes 2 que dá 4. E x ao quadrado, como aqui não tem x, então aqui é o próprio x ao quadrado. Menos 2 vezes quem que dá 8x? 2 vezes 4x. Mais 2 vezes quem dá 2? 2 vezes 1. Pronto. Fatorei. E por fim, quem está em comum aqui? Os 2 dá para dividir por 2. Então 2 está em comum. 2 vezes quem dá 4x? 2x. Mais 2 vezes quem dá 2? 1. E fatorei também. Beleza? Então o fator como evidência está feito. O que é o trinômio quadrado perfeito? O trinômio quadrado perfeito nós vamos fazer assim. Poderia ter dado mais espaço aqui. Nós vamos, para verificar, como eu acabei de falar, galera, vocês vão olhar a expressão e falar assim, tem alguém comum aqui em todos os termos? Não tem. Perceba que tem 4 nesses dois, mas não tem ninguém aqui que divide por 4 ou por 2, que seja. Ah, mas o x não está em evidência? Não, porque aqui não tem nenhum termo com x. Então aqui eu não tenho alguém que esteja comum em todos os termos. Então não vou usar o fator comum em evidência. Vamos tentar um outro termo. Trinômio, como o próprio nome já diz, tem que ter 3 termos. E esse tem, né? 1, 2 e 3. Como que eu faço para verificar se é um trinômio quadrado perfeito? Você extrai a raiz quadrada do primeiro cara. Então, ó, a raiz quadrada desse aqui que vai dar x. Então, ó, a raiz desse e a raiz desse. Raiz quadrada desse é x, raiz quadrada desse é 2. E agora nós vamos fazer sempre, esse número que eu vou colocar aqui é fixo, sempre nós vamos pegar um 2 e multiplicar isso daqui. Quanto que é x vezes 2 vezes 2? Opa, esse aqui saiu sem querer. Quanto que é x vezes 2 vezes 2? Dá 4x. Bateu com o cara que está lá no meio, ó, 4x. Então, a fatoração disso daqui é essa raiz, x, esse primeiro sinal, menos a segunda raiz. Isso tudo ao quadrado. Pronto, fatorei. Por que é fatorar? Porque ao quadrado é ele vezes ele, então são os fatores. Se você abrir isso daqui, x menos 2 ao quadrado, tem que voltar nisso. Vamos testar nesse aqui de baixo. Ó. Coloca a raiz quadrada aqui. Qual que é a raiz quadrada de 4x ao quadrado? 2x, porque a raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de x quadrado, x. E a raiz quadrada de 9 é 3. Como eu falei, sempre vai ter esse 2 fixo, que vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. X, 12x. Bateu. Se bateu, então a fatoração disso daqui é esse cara com esse sinal e esse cara. Ó. 2x
mais, sempre o primeiro sinal ali, 3 ao quadrado. Beleza? Então tá feita a fatoração no caso do trinômio quadrado perfeito. Vamos para o próximo. Diferença entre dois quadrados. Por que esse nome? Diferença, porque tem que ter um menos. Entre dois, que são dois termos, né? Ao quadrado eles, ó. Esse está ao quadrado, esse aqui é 2 ao quadrado, esse aqui é como se fosse 3 ao quadrado, que dá 9, 7 ao quadrado, que deu 49. Então, o que nós vamos ter que fazer? Isso aqui é a volta do que a gente viu no produto notável aqui atrás, ó, bem para trás. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui. É exatamente isso. Nós vamos voltar nessa fatoração, ó, um fator vezes o outro fator. Então, para chegar nisso, o que eu tenho que fazer? Extrai a raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada desse? Qual que é a raiz quadrada desse? A raiz quadrada desse é x e a raiz quadrada desse é 2. Então, a fatoração nesse caso é x mais 2 vezes x menos 2. Pronto, está fatorado, transformei em uma multiplicação. Esse daqui, tira a raiz quadrada desse cara. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de x quadrado, x. Raiz quadrada de 49, 7. Vamos meter a raiz aqui. Raiz quadrada de y quadrado, y. Pronto. Agora é só colocar essa continha aqui, ó. 3x mais 7y, que multiplica 3x menos o 7y. E está fatorado também. E por fim, a fração é a mesma coisa, né? Vou tirar a raiz dela. Qual que é a raiz disso? 2. Opa! Prolonguei meu 2 aqui. 2 sobre raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então é só fazer 2 sobre 3 mais x, que multiplica 2 sobre 3 menos x. E está feita a diferença entre dois quadrados. É assim que fatora. Agora nós vamos passar os produtos notáveis. Quadrado da soma ou da diferença de dois termos. Então olha o nome, quadrado da soma de dois termos. E produto da soma pela diferença entre dois termos, que é o que a gente acabou de ver. O quadrado da soma ou a diferença de dois termos fica dessa forma. Ó, eu vou colocar ele aqui e vou abrir para vocês, tá? O que é o a mais b ao quadrado? Então é o quadrado da soma de dois termos, ou é o quadrado da diferença de dois termos. Vai ficar assim. O que vocês vão ter que lembrar para usar isso aqui? Se não lembrar e quiser abrir, o que é um termo ao quadrado? Não é ele vezes ele? A mais b vezes a mais b. Se você distribuir, o a tem que multiplicar com a e com b, depois esse com esse e com esse. A vezes a ao quadrado, e o a vezes b mais ab. B vezes a mais ba. BA e AB é a mesma coisa, tá, gente? Posso inverter isso aqui. E B vezes B, que é o quadrado. Como isso aqui é a mesma coisa, eu posso juntar, né? Então vai dar A ao quadrado. Quanto que é 1AB mais 1AB? 2AB. Mais o B quadrado. Olha lá, ó. Beleza? Então, como que eu leio isso daqui para ficar fácil de eu decorar mesmo, né? Para falar a verdade. Quadrado, nós vamos chamar esse cara de primeiro termo e esse cara de segundo termo. Então, o que eu tenho que fazer? É quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
E aqui, quando é menos, só vai inverter o primeiro sinal. Se a gente abrir dessa forma, vocês vão ver que só vai mudar isso aqui. Então eu vou aplicar, ó, quadrado do primeiro. Quem que é o primeiro? Não é o x? Então quadrado do primeiro. Ó o sinal. Mais. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Eu vou fazer a conta, né? Isso dá x ao quadrado. 2 vezes 3 vezes x dá 6x. Mais 6x mais 9. Pronto. Esse aqui é um produto notável, não precisei abrir dessa forma. Para que serve? Serve para encurtar caminho, né? Para você fazer a conta mais rápido. Não precisava nem ter aberto assim, ó, de cabeça eu saberia, né? Que 2 vezes o 3x dá 6x e 3 ao quadrado 9. Então eu já poderia colocar direto a resposta. Vamos fazer isso aqui direto, ó. Quadrado primeiro, quanto que é 2x ao quadrado? O 2 ao quadrado é 4, então vai dar 4x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó. 2 vezes 2x dá 4x. 4x vezes 5y. 4 vezes 5 vai dar 20xy. Mais, que aqui sempre é mais, ó, independente aqui é sempre mais, o quadrado desse cara aqui. Quanto que é 5y ao quadrado? 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25y quadrado. Beleza? Galera, eu vou abrir esse daqui agora para quem ficou na dúvida, tá? Opa, como vai ficar? Quadrado do primeiro. Então, ó, 2x. Gente, um erro que é comum, todo mundo faz, é colocar quadrado desse jeito aqui, ó. Ah, quadrado do primeiro, então é isso. Isso está errado, porque o quadrado está só no x. Vocês têm que colocar o parênteses para falar que é 2x ao quadrado. É o primeiro termo inteiro ao quadrado. Porque se você não coloca parênteses, não tem conta para fazer, né? Vai estar assim, ó. Aqui não tem o conta para fazer, o quadrado está só no x, não está no 4. Então tem que pôr parênteses para mostrar que o quadrado está no 2 também. Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é 5y. E mais, porque sempre é mais, quadrado de 5y, né? Então, 5y entre parênteses ao quadrado. Por que eu não pus quadrado aqui? Porque aqui era um termo sozinho, né? Não tinha alguém junto. Aqui tem um 2 junto, tem um 5 junto. E agora é só aplicar que volta nisso, tá? 2 ao quadrado, 4x quadrado. Agora não tem mais parênteses, porque o quadrado é só no x. 2 vezes 2, 4 vezes 5 deu 20, xy. E mais 25y ao quadrado. Beleza? E aí, para fechar, é o último slide esse aqui. Produto da soma pela diferença entre dois termos. É aquilo que nós acabamos de aplicar, né? Ali atrás, só que é a volta. Então, se você tem um negativo e um positivo com os mesmos termos, é só aplicar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lembrando que aqui tem dois termos, então parênteses nele, né? Só fazer a conta. Eu não precisava nem ter montado isso, a gente faria de cabeça, que esse que é o intuito do produto notável, fazer a conta mais rápido. 5 ao quadrado, 25, menos 2 ao quadrado é 4, x quadrado. E esse fazendo de cabeça, 3x ao quadrado, que é esse cara como se fosse o primeiro, e esse outro é o segundo. Então, quadrado do primeiro, 3x ao quadrado dá 9x quadrado. Menos quadrado do segundo é 4 vezes 4, 16. Está feito o produto notável. Galera, então essa aula era isso que eu queria passar para vocês. Logo mais eu mando a lista de exercício, beleza? Valeu, abraço, até mais.